Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar impactado. Então assista a este vídeo até o final. Tia Leigh Palmer, uma menina de 12 anos, era uma jovem brilhante com toda a vida pela frente. Mas sua história é marcada por desgosto e tragédia. Tia foi vítima de uma série de acontecimentos que revelaram tanto a vulnerabilidade das crianças no sistema de acolhimento, quanto as correntes sombrias do comportamento humano. Sua mãe biológica, Cindy Palmer, sentindo um perigo genuíno e imediato à vida de sua filha devido ao comportamento abusivo de seu marido, tomou a dolorosa decisão de colocar Tia sob a custódia dos serviços de proteção à criança. Cindy, ela mesma vítima de violência doméstica, esperava que essa decisão protegesse sua filha e lhe desse uma chance de um futuro mais seguro e promissor. No entanto, à medida que os eventos se desenrolaram, tornou-se dolorosamente claro que esse ato bem-intencionado acabaria por levar Tia a uma situação ainda mais perigosa. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes em nosso canal. Para não perder nenhuma delas, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Os desafios para Tia, carinhosamente conhecida como T por seus entes queridos, começaram muito antes de ela entrar no sistema de proteção infantil. O ambiente tóxico em casa já havia começado a moldar sua vida, levando a problemas de comportamento e frequentes tentativas de fugir do caos. Ela passou a ser conhecida como uma criança problemática, que frequentemente fugia de casa em busca de refúgio do tumulto no relacionamento de seus pais. Sua mãe, embora bem-intencionada, lutava com suas próprias circunstâncias e não conseguia proporcionar a estabilidade que Tia desesperadamente precisava. Em janeiro de 2015, após passar por várias famílias adotivas devido à sua natureza considerada confrontadora, Tia foi colocada com a família Thorburn. Os Thorburns, que viviam em Chambers Flat, uma cidadezinha tranquila e aparentemente pacífica a cerca de 40 minutos de Brisbane, eram considerados uma família modelo. Rick Thorburn, o patriarca, comandava um food truck e administrava uma fazenda de cavalos, enquanto sua esposa Juline operava uma creche em casa. Seus dois filhos adolescentes, John, de 19 anos, e Trent, de 18, completavam a família. Para os serviços de proteção à criança, essa casa parecia ser o lugar perfeito para Tia, que até então já havia enfrentado grandes turbulências em sua vida. Inicialmente, o arranjo parecia promissor. Tia frequentava a Morrison State High School a poucos minutos de carro de sua nova casa. Os Thorburns pareciam estar se adaptando ao novo papel como pais adotivos e, exteriormente, a vida parecia entrar em uma rotina. No entanto, sob a superfície, tensões começavam a se formar. Tia, desconfortável por viver com dois rapazes mais velhos em um ambiente novo e desconhecido, teve dificuldade para se adaptar. Embora tenha permanecido com os Thorburns por 4 meses, suas dificuldades nunca desapareceram de fato. Em 30 de outubro de 2015, o que começou como um dia comum se transformou no início de um pesadelo. Rick Thorburn levou Tia à escola como de costume, depois voltou para casa para trabalhar em seu carro. Algumas horas depois, uma ligação da escola quebrou a aparência de normalidade. A escola informou aos Thorburns que Tia não havia aparecido para as aulas. Embora não fosse a primeira vez que ela fugia, dessa vez parecia diferente. No passado, Tia havia sido rapidamente encontrada ou voltado para casa sozinha. Dessa vez, apesar da publicação de Rick nas redes sociais implorando por informações sobre seu paradeiro, ninguém apareceu. A família Thorburn sabia que Tia estava ansiosa pelo Halloween, que aconteceria em poucos dias. Ela havia preparado cuidadosamente sua fantasia e estava empolgada com o feriado. Seu desaparecimento bem antes do Halloween lançou uma sombra sobre a casa deles, levando-os a contatar a polícia. Tia foi oficialmente declarada desaparecida. No entanto, dada sua história de fugas, as autoridades e até mesmo pessoas próximas a ela presumiram que ela voltaria por conta própria. A urgência da situação parecia perdida na crença de que se tratava apenas de mais um episódio passageiro na vida de uma menina problemática. Menos de uma semana após seu desaparecimento, na madrugada de 5 de novembro de 2015, uma descoberta sombria mudou tudo. Um pescador ligou para os serviços de emergência após encontrar um corpo nos juncos à beira do rio Pimpama,
cerca de 50 quilômetros ao sul da última localização conhecida de Tia. A condição do corpo era horrível, extremamente decomposto, provavelmente agravado pelo clima úmido e pela fauna local. Ao chegarem, os policiais não conseguiram determinar imediatamente o gênero ou identidade da vítima, mas especularam que se tratava de um adolescente. O corpo estava vestido apenas com roupa íntima, o que intensificava ainda mais o mistério e o horror em torno da descoberta. Os restos mortais foram transportados para análise forense e autópsia. Ao comparar o corpo com os relatórios de pessoas desaparecidas na área, os investigadores suspeitaram fortemente que se tratava de Tia. Essa suspeita sombria foi confirmada pela análise de DNA, destruindo qualquer esperança restante de seu retorno em segurança. A autópsia revelou detalhes devastadores. Ferimentos inicialmente atribuídos a mordidas de animais foram determinados como infligidos por um ser humano, provavelmente em um ato de violência indescritível. Tia havia sido assassinada. O caso, agora reclassificado como homicídio, deu início a uma investigação em grande escala. Rick Thorburn, como a última pessoa conhecida a ver Tia com vida, tornou-se o primeiro alvo do escrutínio policial. Os detetives o interrogaram extensivamente. Suas respostas, marcadas por hesitação e inconsistência, levantaram suspeitas imediatas. "Você tem algo a ver com a morte da Tia?" "Absolutamente não", ele respondeu. "Você pode me dizer algo sobre esse homem?" "Nada. Eu só deixei ela na escola." Enquanto suas declarações vagas e contraditórias sugeriam engano, os investigadores precisavam de provas concretas. Na esperança de reunir mais informações, eles interrogaram outros membros da família Thorburn. A esposa de Rick, Julene, e seus 2 filhos confirmaram sua história. Tia foi deixada na escola às 7h30 da manhã, e ninguém a viu desde então. Seus relatos, no entanto, pouco contribuíram para dissipar as crescentes dúvidas. Os detetives voltaram sua atenção para a Morrison State High School, onde Tia supostamente teria sido deixada. Após entrevistar mais de 100 pessoas, incluindo alunos, professores e funcionários, ficou claro que ninguém havia visto Tia naquele dia. As imagens das câmeras de vigilância, externas e internas da escola, forneceram uma prova conclusiva. Tia nunca chegou à escola. A grande questão permanecia. Para onde ela foi depois de sair da casa dos Thorburn? Conforme os detetives reconstruíam a linha do tempo, descobriram informações cruciais com colegas de Tia. 2 alunas, amigas próximas, revelaram que ela vinha enfrentando sérios problemas em sua casa adotiva. Segundo elas, Tia confidenciou sobre conflitos com sua família adotiva, incluindo interações perturbadoras com Rick Thorburn e seus 2 filhos. Essas revelações lançaram uma nova luz sobre a casa dos Thorburn, sugerindo que a família aparentemente ideal poderia esconder segredos obscuros. Mais investigações sobre a dinâmica familiar dos Thorburn pintaram um retrato sombrio. Tia relatadamente se sentia desconfortável e até mesmo com medo de seus irmãos adotivos, que eram significativamente mais velhos que ela. Esse desconforto só aumentou ao longo de sua estadia. Somado às dificuldades anteriores, ficou claro que a vida de Tia na casa dos Thorburn estava longe de ser o ambiente seguro e acolhedor que lhe haviam prometido. À medida que os detetives aprofundavam a investigação, a fachada cuidadosamente construída por Rick Thorburn começou a ruir. Seu comportamento durante os interrogatórios oscilava entre nervosismo e desafio, sugerindo que ele escondia algo. Os investigadores agora enfrentavam a tarefa árdua de desvendar uma teia de mentiras para descobrir a verdade sobre os momentos finais de Tia. Uma das amigas de Tia confidenciou à polícia que pouco antes de seu desaparecimento, Tia a havia implorado para ser tirada da casa dos Thorburn. Ela afirmou que estava sendo maltratada e temia que algo ruim fosse acontecer com ela. No entanto, a amiga, sendo também jovem, não podia tomar uma decisão como essa por sua família para levar Tia para casa. Ela também não compreendia totalmente a gravidade da situação, acreditando que se tratava apenas de mais um episódio dos acessos de dramatização de Tia. Tragicamente, ficou claro tarde demais que os medos de Tia eram justificados. Poucos dias após esses pedidos de socorro, Tia foi encontrada morta em circunstâncias horríveis.
Essa revelação adicionou uma dimensão perturbadora ao caso. Apesar dos aparentes clamores de tia por ajuda, a polícia enfrentava narrativas conflitantes. Os investigadores, percebendo a ausência de qualquer outro suspeito evidente, começaram a focar mais atentamente nos Thorburn. No entanto, a família negou todas as acusações. Eles alegaram que os relatos de tia sobre maus-tratos eram invenções, assim como as queixas que ela supostamente havia feito enquanto vivia com outras famílias adotivas. A polícia confirmou que tia tinha um histórico de fugas e era frequentemente descrita como uma adolescente problemática. Esse histórico complicava essa investigação, pois tornava suas alegações menos críveis para algumas pessoas. Os vizinhos e conhecidos dos Thorburn testemunharam unanimemente a favor da família, descrevendo-os como gentis, responsáveis e acima de qualquer suspeita. O negócio de creche da família era confiado por muitos pais da comunidade, que não conseguiam acreditar que uma família tão respeitável fosse capaz de causar algum mal à tia. Sem evidências sólidas que implicassem diretamente os Thorburn, a polícia voltou sua atenção para outros caminhos. Eles investigaram outras possibilidades, incluindo o envolvimento de criminosos sexuais registrados na região. Mais de 300 pessoas foram entrevistadas, mas nenhuma se revelou um suspeito viável. Muitos tinham álibis, enquanto outros nem viviam mais na área. A investigação parecia ter chegado a um beco sem saída. Em 4 de dezembro de 2015, os investigadores fizeram uma descoberta que reacendeu o interesse público no caso. Cerca de 100 metros de onde o corpo de tia havia sido encontrado, as equipes de busca localizaram um sapato e sua mochila escolar. Esses itens foram confirmados como pertencentes a ela, mas não forneceram novos indícios sobre as circunstâncias de sua morte. A essa altura, o caso havia ganhado atenção nacional. A cobertura da mídia transformou o assassinato de tia em uma causa célebre, com cidadãos indignados exigindo respostas e justiça. Vigílias e protestos foram organizados, com participantes carregando cartazes e entoando gritos por responsabilização das autoridades e dos órgãos de proteção à criança. A mãe biológica de tia tornou-se uma figura vocal na campanha por justiça. Ela criticou publicamente os serviços de proteção à criança, acusando-os de falhar com sua filha. Suas entrevistas na televisão repercutiram com muitos que compartilhavam de sua raiva e luto, alimentando ainda mais a indignação pública. Protestos foram realizados em nome de tia, com sua mãe liderando os esforços para manter o caso em destaque. No dia do funeral de tia, mais de 600 pessoas se reuniram para prestar suas homenagens. A maioria nunca a havia conhecido em vida, mas foi comovida por sua trágica história. Muitos usavam camisetas brancas e roxas adornadas com seu nome e corações, já que roxo era sua cor favorita. A cerimônia foi solene, porém comovente, com aproximadamente 400 rosas brancas colocadas sobre seu caixão. Quando o carro funerário partiu para a cremação privada, balões roxos foram soltos no céu, simbolizando a inocência e a vivacidade de uma vida interrompida cedo demais. Ainda assim, apesar da ampla publicidade e do envolvimento público, pistas substanciais continuavam a escapar aos investigadores. A investigação sobre a trágica morte de tia Palmer havia chegado a um impasse, apesar dos intensos esforços da polícia e dos clamores por justiça. A mãe de tia fez um apelo emocional na televisão, pedindo que testemunhas se apresentassem e que os culpados confessassem seu crime. A polícia, além de oferecer uma recompensa monetária de $250 mil australianos, prometeu imunidade de processo a qualquer cúmplice que fornecesse informações cruciais, desde que não tivesse participado diretamente do crime. Mesmo assim, essas medidas desesperadas não renderam novas pistas. Cidadãos preocupados fizeram diversas ligações para relatar informações, mas todas levaram a becos sem saída. No verão de 2016, a polícia ainda não estava mais perto de identificar o autor do crime, muito menos de prendê-lo. Os detetives interrogaram meticulosamente indivíduos com histórico de violência sexual, na esperança de descobrir uma pista. No entanto, seus esforços foram dificultados pela avançada decomposição do corpo de tia quando foi encontrado. Isso tornou impossível para os especialistas forenses determinarem a causa exata de sua morte. A única pista que possuíam era um osso hioide quebrado, sugerindo que ela pode ter sido estrangulada.
Sem outras pistas, os investigadores teorizaram que Tia poderia ter sido sequestrada por um motorista aleatório próximo à escola. O fato de que a área de desembarque não era coberta por câmeras de vigilância apenas reforçou essa hipótese. No entanto, era apenas uma teoria, e não os aproximava da solução do mistério. A recompensa pela informação permanecia não reclamada, e o caso parecia esfriar a cada semana que passava. Então, em maio de 2016, ocorreu um avanço significativo. Após mais de 6 meses de investigação infrutífera, o Departamento de Polícia Estadual recebeu uma ligação anônima. O informante desconhecido afirmou possuir informações cruciais sobre Tia Palmer e a família adotiva Thorburn. Segundo a pessoa que ligou, os Thorburn haviam procurado uma criança problemática, especificamente para obter benefícios governamentais aumentados. Eles não tinham nenhuma preocupação genuína com o bem-estar de Tia, sendo motivados apenas por razões financeiras. Além disso, o informante afirmou com confiança que todos os membros da família poderiam estar envolvidos no que aconteceu com a jovem. Antes que a polícia pudesse pedir mais detalhes, o informante desligou. Os esforços para rastrear a chamada foram mal sucedidos, mas a informação levou os investigadores a reconsiderar seriamente a possibilidade de envolvimento dos Thorburn no assassinato de Tia. No início da investigação, alegações de violência doméstica dentro da casa dos Thorburn haviam sido feitas por estudantes da escola de Tia. No entanto, essas alegações foram inicialmente descartadas por falta de provas. Agora, com renovada determinação, os detetives retornaram a essa linha de investigação. Começaram entrevistando novamente os colegas de Tia, na esperança de descobrir novos detalhes sobre sua vida com os Thorburn. Durante essas entrevistas, uma das amigas de Tia fez uma revelação chocante. Tia havia confidenciado a ela sobre um relacionamento íntimo com Trent Thorburn, filho de 19 anos de Rick e Julene. Trent era conhecido como um galã local, encantador e aparentemente confiante. Segundo a amiga de Tia, ela acreditava que o que tinha com Trent era um relacionamento verdadeiro. Ela era jovem e ingênua, e Trent havia manipulado suas emoções, convencendo-a de que suas interações eram baseadas em amor. Tia, por sua vez, havia se encantado com ele, admirando tanto o rapaz quanto os cavalos da fazenda da família. No entanto, ao mesmo tempo, ela tinha muito medo de Trent e do restante da família Thorburn. O relato da amiga sugeria que Tia era vítima de algo mais do que apenas manipulação emocional. Havia fortes indícios de que ela havia sido vítima de abuso sexual por parte de Trent, e que esse abuso era agravado por episódios de violência física brutal. Tia queria fugir da casa dos Thorburn, mas o medo a mantinha presa. Era uma constatação devastadora. Tia estava vivendo esse tormento sem que ninguém interviesse para ajudá-la a escapar. Com essas novas declarações, a polícia reconheceu a necessidade urgente de uma investigação mais profunda. Eles interrogaram novamente os Thorburn, tentando encontrar falhas em sua história aparentemente unificada. No entanto, todos os membros da família negaram qualquer irregularidade. Insistiram que Trent nunca teve interações impróprias com Tia e que as alegações eram infundadas. Os Thorburn eram experientes em manter sua fachada, não demonstrando nenhum sinal de culpa ou remorso. Apesar das negações inabaláveis da família Thorburn, a polícia estava determinada a não deixar a investigação cair na complacência. Eles começaram a colocar a família sob vigilância mais intensa, examinando todos os aspectos de suas vidas, esperando que a verdade eventualmente escapasse pelas rachaduras. Trabalharam para obter mandados de escuta telefônica e começaram a monitorar as comunicações que entravam e saíam da residência dos Thorburn. Foi durante esse período de vigilância que a fachada sombria da família começou a desmoronar. A polícia descobriu uma série de conversas incriminadoras entre Rick, Julene e seus filhos. Essas conversas revelaram o grau de envolvimento deles na trágica morte de Tia e suas tentativas desesperadas de encobrir o ocorrido. Ficou evidente que toda a família teve um papel no crime, seja no ato em si ou no subsequente acobertamento. A parte mais assustadora dessas escutas foi a conversa casual de Trent com os pais, indicando que todos estavam cientes dos abusos sofridos por Tia e que participaram ativamente em silenciá-la para se protegerem.
A motivação de Trent parecia estar enraizada na crença distorcida de que ele merecia o afeto de Tia, sem sofrer consequências. Ele manipulou a jovem, aproveitando-se de sua vulnerabilidade, e, quando as coisas saíram de controle, toda a família se tornou cúmplice do crime para proteger seus próprios interesses. Na superfície, Rick e Julene Thorburn se apresentavam como pais adotivos atenciosos, mas as escutas revelaram um quadro muito diferente. Um de manipulação, ganância e crueldade. Foi confirmado que a família realmente havia buscado uma criança com dificuldades apenas para obter ganhos financeiros. Tia não passava de um meio para um fim, e quando se tornou inconveniente, quando passou a representar uma ameaça para a reputação e liberdade deles, decidiram que ela precisava ser silenciada. A prisão da família Thorburn chocou a comunidade. A família adotiva aparentemente perfeita, que havia cuidado de outras crianças e mantinha uma creche respeitada, agora estava exposta por seus crimes hediondos. A indignação pública cresceu ainda mais, com muitos questionando como o sistema de acolhimento falhou em identificar sinais tão óbvios. Devido às suspeitas crescentes em torno da família Thorburn, as autoridades decidiram agir com firmeza. A licença para operar a creche domiciliar foi revogada, e a autorização para acolher crianças foi imediatamente suspensa. Nos bastidores, as autoridades instalaram dispositivos de escuta por toda a residência dos Thorburn. O que descobriram dia após dia destruiu a imagem anteriormente mantida de uma família respeitável. Cada conversa gravada revelava um retrato assustador, mostrando pouco a pouco a dinâmica tóxica dentro da casa dos Thorburn. Uma imagem completamente oposta à que Rick, Julene e seus filhos se esforçavam tanto para projetar. Uma das conversas mais marcantes foi uma reunião familiar realizada em 29 de outubro de 2015, na noite anterior ao desaparecimento de Tia. Durante a reunião, Trent informou aos pais que Tia estava sentindo fortes dores abdominais, e eles temiam a possibilidade de que ela estivesse grávida. Essa suspeita alarmou particularmente Rick e Julene, que haviam descoberto recentemente o relacionamento entre Trent e Tia. O que souberam de Trent foi ainda mais chocante. Sob escuta, Trent admitiu que havia mantido relações sexuais repetidas com Tia, sua irmã adotiva, ao longo de 10 meses. Todo o período em que ela esteve sob os cuidados da família. Aos 19 anos, Trent sabia da diferença de 7 anos entre ele e Tia, e temia que qualquer descoberta desse relacionamento o tornasse um criminoso aos olhos da lei. Buscando orientação do pai, ele revelou suas preocupações. Rick, aparentemente indiferente, garantiu a Trent que ele cuidaria disso, o que depois se revelou ser um eufemismo sombrio para algo muito pior. Tia sempre demonstrou medo visível de seu pai adotivo, Rick. Ela tinha um medo instintivo de ficar sozinha com ele. Algo que suas amigas haviam notado, mas não conseguiam interpretar. Outros membros da família também viam Rick com receio. Por trás da imagem de pai dedicado havia um homem cruel, manipulador e abusivo. Ele comandava a casa com mão de ferro, instilando medo em todos que viviam sob seu teto. Após aquela reunião de família, em 29 de outubro, Rick ordenou que todos saíssem da casa, insistindo que queria ficar sozinho com Tia. Eles obedeceram sem questionar. Horas depois, quando retornaram, Tia não estava em lugar algum. Quando perguntaram por ela, Rick simplesmente afirmou que ela havia fugido e tranquilizou a família dizendo que o problema estava resolvido, que ela não falaria com mais ninguém. Ficou óbvio para o restante da família que Tia estava morta e que Rick tinha algo a ver com isso. Mas ninguém ousou desafiá-lo. Quando um dos irmãos tentou ir até o quarto de Tia, Rick bloqueou a porta e o ameaçou. Depois disso, todos se submeteram, e todo o incidente foi silenciado. A história de que Rick havia levado Tia à escola e que ela desapareceu em seguida era completamente falsa. A verdade era muito mais horrível. Na realidade, Tia nunca saiu da casa dos Thorburn naquele dia. Tornou-se cada vez mais evidente para os investigadores que ela teve um fim trágico nas mãos de Rick Thorburn ainda dentro da residência. No entanto, o que exatamente aconteceu naquela noite continuava envolto em mistério. Rick teve o cuidado de nunca revelar detalhes, mesmo em seus momentos privados, quando os dispositivos de escuta estariam gravando. As escutas, no entanto,
revelaram os constantes esforços de Rick para treinar a família sobre o que dizer e como se comportar quando questionados pela polícia. Seu controle sobre a família era absoluto, e o medo que ele inspirava garantia que todos obedecessem sem hesitar. As autoridades tomaram a decisão tática de interrogar primeiro Juliane e os irmãos Thorburn, acreditando que eles seriam mais fáceis de quebrar sob pressão. Pouco a pouco, à medida que os investigadores apresentavam as evidências coletadas, surgiam contradições nos depoimentos. Sob pressão, cada um começou a revelar mais sobre o que havia acontecido dentro daquela casa. Os detetives perceberam a culpa e o medo nas vozes deles ao falarem sobre os eventos daquela noite fatídica. Um dos momentos mais arrepiantes durante os interrogatórios ocorreu quando Juliane falou sobre a última vez que viu tia com vida. A última vez que a vi, ela estava no quarto dela, sentada na cama. Disse Juliane com a voz trêmula. Desejei boa noite. Disse que ela deveria ficar ali até estar pronta para dormir. Quando perguntaram onde estava Rick, ela hesitou antes de responder. Acho que ele estava do lado de fora da porta da cozinha, esperando eu voltar. Não havia mais ninguém na casa naquele momento. Com isso, ficou claro para os detetives que Rick havia orquestrado as circunstâncias que deixaram tia sozinha com ele naquela noite. Nas horas seguintes, Juliane e Trent descreveram o medo palpável que sentiram. Medo do que Rick poderia fazer se alguém o contrariasse. Eu só queria ir à polícia, admitiu Trent durante o interrogatório, visivelmente abalado. Mas eu sabia que se fizesse isso, não daria nem 10 passos fora de casa antes que ele me atacasse. Eu estava apavorado. Foi uma admissão chocante, que evidenciava não apenas a natureza monstruosa de Rick, mas também o profundo terror que ele inspirava em toda a família. Durante meses, eles viveram com o conhecimento do que aconteceu com tia, aterrorizados demais para contar a verdade, temendo a retaliação violenta de Rick. A confissão deles pintou um retrato sombrio de um lar sitiado. Uma casa onde o domínio de Rick Thorburn era absoluto e onde dissidência não era tolerada. Rick organizou tudo meticulosamente para que parecesse que estava protegendo a família. Ele criou um álibi e orquestrou uma série de eventos para encobrir seus rastros. No entanto, após uma análise minuciosa das imagens das câmeras de vigilância próximas à escola, a polícia concluiu que Rick havia feito grandes esforços para ocultar seu crime e reforçar a história falsa que inventou. As câmeras de segurança captaram seu carro indo em direção à escola naquela manhã, mas em nenhum momento tia foi vista saindo do veículo. A ausência de imagens que mostrassem tia chegando à escola apenas confirmou os piores temores dos investigadores. Acusações e suspeitas começaram a chover sobre a família Thorburn. Juliane e Joshua, o filho mais velho, foram acusados de prestar falso testemunho e de tentar ativamente obstruir a investigação. Os investigadores suspeitavam que Trent havia cometido agressão sexual contra a tia, enquanto acreditavam que Rick havia cometido assassinato premeditado. Além disso, acreditava-se que a família havia conspirado para encobrir o crime em conjunto. Os detetives chegaram à conclusão assustadora de que Rick não apenas havia assassinado tia, mas também desfigurado intencionalmente seu corpo para dificultar a identificação. Um detalhe macabro confirmado pelo fato de que as autoridades inicialmente nem conseguiram determinar o sexo da vítima. No entanto, a análise moderna de DNA revelou a identidade da garota, apesar da aparente ignorância de Rick sobre os avanços da ciência forense. Além do assassinato, os agentes da lei se viram obrigados a explorar suspeitas ainda mais sombrias. Havia fortes indícios de que Rick havia abusado não apenas de tia, mas também de seus próprios filhos. As acusações apontavam tanto para abuso sexual quanto físico, pintando um retrato horrível do homem que se apresentava como pai amoroso e cuidador responsável. 9 acusações foram apresentadas contra Rick, algumas não relacionadas ao assassinato de tia. Trent, por sua vez, enfrentou acusações de incesto e perjúrio por seu envolvimento e mentiras durante a investigação. A investigação também levou os detetives a uma descoberta perturbadora envolvendo Trent. Imediatamente após o desaparecimento de tia, um cavalo de propriedade de Trent foi vendido a um novo dono. Durante a inspeção, foram encontradas manchas de sangue no estábulo do cavalo.
Essa descoberta levantou sérias dúvidas sobre até onde a família teria ido para eliminar qualquer vestígio de Tia e os atos brutais cometidos contra ela. A pressão crescente da investigação e a prisão subsequente tiveram um sério impacto na saúde de Rick. No dia de sua detenção, Rick perdeu a consciência. Seu estado foi considerado tão crítico que os médicos foram forçados a induzir um coma. Após alguns dias no hospital, Rick recuperou a consciência, e os médicos suspeitaram que ele havia deliberadamente agravado seu estado de saúde ao tomar certos medicamentos, na esperança de escapar da justiça. Felizmente, a tentativa de Rick de fugir da responsabilidade acabou falhando, e ele teve que enfrentar as consequências de suas ações hediondas. Os detalhes chocantes do assassinato de Tia Palmer não apenas provocaram uma ampla indignação pública, como também atraíram intensa atenção da mídia. Os sistemas jurídicos e de acolhimento australianos foram severamente criticados por toda a sociedade. Como alguém como Rick Thorburn pôde ser autorizado a acolher crianças? Como alguém com intenções tão sinistras passou despercebido pelo sistema projetado para proteger os vulneráveis? Finalmente, todos os membros da família Thorburn foram a julgamento. O puro cinismo, crueldade e esforço coordenado por trás de suas ações chocaram o público, que exigiu justiça por Tia. A abordagem agressiva da promotoria deixou pouco espaço para os argumentos da defesa. As evidências contra os Thorburn eram esmagadoras, e os membros da família começaram a desmoronar sob seu peso. O próprio julgamento foi repleto de momentos que chocaram não apenas os jurados, mas também os que assistiam aos procedimentos. Rick Thorburn apareceu no tribunal com uma expressão severa, sua postura traindo pouca emoção. Ele era um homem claramente tentando manter a compostura, mas aqueles que conheciam os detalhes de seu crime viam seu comportamento como insensível e frio. Juliane e Joshua Thorburn, em suas confissões, descreveram em detalhes os eventos que haviam ocorrido dentro da casa. O promotor, em sua declaração de abertura, apresentou um caso de abuso sistemático, manipulação e assassinato. O testemunho de Juliane, em particular, foi um momento crucial no julgamento. Com voz trêmula, ela detalhou como Rick controlava a casa, seu domínio com mão de ferro sobre a família, e a noite em que ele decidiu que algo tinha que ser feito sobre Tia. Ela admitiu que temia por sua própria segurança e pela de seus filhos, e que se sentia impotente para parar Rick. Sua voz tremia enquanto descrevia o comportamento calmo de Rick ao ordenar que ela e os outros saíssem de casa naquela noite fatídica, sabendo muito bem o que estava prestes a acontecer. O testemunho mais angustiante veio de Trent Thorburn, que confessou ter tido um relacionamento sexual com Tia. Ele descreveu como foi manipulado por seu pai a acreditar que esse relacionamento era de alguma forma aceitável, embora tenha admitido, sob interrogatório, que sabia que o que fazia era errado. A sala do tribunal ficou em silêncio quando Trent falou sobre suas suspeitas de que Tia pudesse estar grávida, e como isso o levou a confiar em Rick. O promotor não perdeu tempo em destacar as motivações egoístas de Trent. Seu medo das consequências legais, em vez de qualquer preocupação com o bem-estar de Tia. As provas forenses apresentadas em tribunal ilustraram ainda mais o horror que Tia sofreu. Fotografias da cena do crime, as manchas de sangue encontradas no estábulo e os detalhes gráficos da autópsia foram exibidos aos jurados. A autópsia confirmou que o osso ióide de Tia havia sido quebrado, um sinal de estrangulamento, e os hematomas em seu corpo indicavam que ela havia sido espancada antes de morrer. A promotoria deixou claro que esse foi um ato calculado e premeditado, destinado a silenciar Tia para sempre. As tentativas da defesa de retratar Rick como um homem sob imensa pressão, lutando para manter sua família unida, foram recebidas com escárnio tanto pela promotoria quanto pelo público. O promotor rebateu mostrando as repetidas tentativas de Rick de encobrir o crime, os álibis falsificados e a venda do cavalo. Todas ações que apontavam para um homem que sabia exatamente o que estava fazendo. À medida que o julgamento se aproximava do fim, os jurados estavam visivelmente abalados com o que ouviram. Os detalhes brutais do abuso e os esforços da família para encobrir o crime deixaram pouca dúvida sobre a culpa dos Thorburn. As declarações finais da promotoria foram particularmente impactantes, enfatizando a traição da confiança que havia ocorrido. Tia Palmer foi colocada na casa dos Thorburn pelo Estado,
sob a crença de que ela seria cuidada e protegida. Em vez disso, ela foi abusada, explorada e, por fim, assassinada pelas próprias pessoas que deveriam proporcionar-lhe segurança. Os jurados deliberaram por apenas algumas horas antes de retornar com seus veredictos. Todos os membros da família Thorburn foram considerados culpados de vários crimes, incluindo conspiração, obstrução da justiça, abuso sexual e assassinato. O juiz não mediu palavras durante a sentença, afirmando que as ações de Rick Thorburn eram o epítome do mal. Ele enfatizou que Rick não apenas tirou uma vida inocente, como também corrompeu sua própria família, manipulando-os para que se tornassem cúmplices de seu crime. Joshua recebeu uma sentença de 3 meses de prisão, enquanto sua mãe, Juline, foi condenada a 1 ano e meio por falso testemunho. Suas sentenças refletiram seu envolvimento menor em comparação com Rick e Trent, mas para muitos, pareceram uma consequência insuficiente por seu papel na trágica morte de Tia. Trent, que estuprou Tia e depois mentiu para proteger seu pai, foi condenado a 4 anos de prisão por incesto, obstrução da justiça e perjúrio. Chocantemente, Trent foi libertado após apenas 16 meses atrás das grades, em 2018. Um fato que enfureceu o público, que acreditava que a justiça não havia sido plenamente realizada. Rick, a figura central por trás do assassinato de Tia, foi condenado à prisão perpétua em maio de 2018, com possibilidade de liberdade condicional apenas após 20 anos.